penso que já está. Vamos então dar início a este primeiro encontro, aliás, da segunda série dos encontros com o GT de Públicos e Audiências. Portanto, nós tivemos uma anterior temporada, uma primeira série muito profícua em termos de partilhas e de ligações com o GT de Públicos e Audiências. E hoje temos uma sessão que articula temáticas associadas tanto ao grupo de trabalho de média comunitários da SOPCOM e também o grupo de trabalho Jornalismo e Sociedade, procurando fazer interconexão com a dimensão dos públicos e audiências. E, portanto, bem-vindas a todas as pessoas e bem-vindas, sobretudo, os nossos convidados. Uma comunicação será assegurada pelo Miguel Midões, que é professor na Escola Superior de Educação de Viseu e também na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é também investigador integrado do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, e o nosso outro convidado é o João Miranda, que é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares, o 620. Eu vou, em seguida, passar a palavra ao Miguel Midões, que vai apresentar uma comunicação de mais ou menos 20 minutos, para depois termos espaço para debate no final. O Miguel vai apresentar uma comunicação com o título "O jornalismo de proximidade nas rádios locais como reforço da ligação com as audiências", e só para dar uma breve nota do seu percurso profissional. Portanto, eu já identifiquei a sua afiliação. O Miguel tem trabalhado sobretudo nas áreas de rádio, educação para os média, literacia mediática e jornalismo. É jornalista desde 2004 e é atualmente repórter na rádio TSF, é também doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Coimbra e fez o primeiro mapeamento e caracterização das rádios comunitárias portuguesas. E tem muitos outros detalhes sobre a sua vida profissional e hoje vai partilhar connosco, então, uma comunicação centrada no jornalismo de proximidade, também em articulação com as audiências. Miguel, quando quiseres, muito bem-vindo e obrigada por estares connosco. Obrigado, eu, Marisa. Obrigado também, Maria José, pelo vosso convite e agradecer também em nome do GT, de Mídias Regionais e Comunitários. Está aqui o nosso coordenador, mas eu agradeço também em nome do próprio GT. Falaste aí bem, o jornalismo de proximidade é um dos três eixos que eu faço de investigação, a par da rádio e da literacia mediática. Eu vou tentar partilhar convosco aqui a minha apresentação e eu acho que só pelo título eu estaria aqui sem problema algum a falar convosco durante uma bela hora, porque o jornalismo de proximidade como ferramenta ou como gancho para a proximidade com as audiências, a ligação com as audiências, com os públicos, pode ser encarado de várias maneiras, desde logo como uma utopia em Portugal, ou seja, algo que nunca se concretizou verdadeiramente. Daqui a pouco eu posso falar um bocadinho mais sobre isto, mas a verdade é que quando nós assistimos, por exemplo, no caso da rádio, à legalização das rádios piratas, como rádios locais, este foi um dos grandes argumentos que foi sempre veiculado, ou seja, a aproximação às comunidades, a aproximação ao público, pelo jornalismo de proximidade. Mas a verdade é que, e já lá vamos às razões, isto nunca se efetivou, nunca se massificou, ou seja, há casos pontuais em que isto acontece, e ainda bem, mas não é transversal a todas as rádios locais e a todas as rádios regionais no país. Muito pelo contrário, aliás, nos últimos tempos, nos tempos mais atuais, na viragem do milénio, é até uma ligação que está, de certa forma, enfraquecida, muito embora, também como terei a oportunidade de vos mostrar, as próprias rádios locais continuam a achar que este é o filão, ou seja, a forma de subsistirem, a forma de sobreviverem no contexto atual, no contexto mediático atual, é reforçando o jornalismo de proximidade. Portanto, levava-nos aqui já a vários ângulos, ou seja, várias abordagens a este jornalismo de proximidade como uma ligação com os públicos e com as audiências, desde algo que aparece como
a bandeira para fazer essa ligação a algo que é, na prática, utópico, porque não se concretiza, não é? E o porquê é que não se concretiza é algo que aqui nós, ou que eu vou tentar mostrar-vos e vamos tentar perceber. Esta apresentação tem mais ou menos 3 partes. Uma parte de contextualização internacional, porque de facto isto não é algo português, nós padecemos do mal a nível internacional, depois um afunilamento para o contexto português e depois um estudo exploratório baseado em entrevistas a 10 rádios locais, que no fundo fundamenta estes dados todos estatísticos que têm sido colhidos ou feitos a nível nacional e a nível internacional. Ora, então avançando aqui um bocadinho na apresentação, olhar para o jornalismo local, porque o conceito de jornalismo de proximidade não é um conceito universal, ou seja, há muitos países que não reconhecem este termo, falam em jornalismo local. Aliás, o jornalismo de proximidade é algo até muito ibérico. Os portugueses e os espanhóis é que debatem e falam acerca deste conceito. A nível internacional aparece muito como jornalismo local. E o Rasmus Nielsen coloca aqui já uma espécie de dicotomia em relação à forma como nós encaramos o jornalismo local. Uns consideram-no terrível, porque é um jornalismo muito superficial, um jornalismo que não aprofunda, está ligado às forças políticas, às forças económicas. No fundo, acaba por ser quase um catering para os anunciantes, como ele próprio diz. No entanto, há toda uma outra facção que consideram que ele é terrivelmente importante, ou seja, é terrível sim, porque ele é extremamente importante. E nesta parte da importância aparece, obviamente, como a garantia de que existe um caudal de informação a nível local, a criação de fóruns de discussão, a ligação com as comunidades, os relacionamentos que se criam através dos meios de comunicação locais e através do jornalismo local. Só o jornalismo local é que vai ouvir fontes que estão próximas da população, fontes locais, o jornalismo nacional raramente o faz. E, portanto, logo aqui nós temos que olhar para isto de 2 formas, não é? E na minha perspectiva, na minha convicção, enquanto investigador da área, eu acho que nós, no caso português, estamos numa espécie de meio termo. Nem somos tão pessimistas, nem somos utópicos ao ponto de pensar que todos os nossos mídia locais fazem, de facto, jornalismo de proximidade e têm uma ligação forte com as comunidades ou incentivam a participação cívica e a participação da população nos próprios meios de comunicação. Portanto, andamos aqui com algo intermédio entre estas 2 visões, mas, na verdade, nós, se começarmos a ler um bocadinho acerca do assunto, percebemos que, em termos históricos, em termos de investigação, aparece sempre a ligação do jornalismo de proximidade às comunidades, da ligação às comunidades, da ligação às gentes, ao povo, à voz do povo. E, portanto, há aqui pelo menos 4 eixos em que o jornalismo de proximidade, quando bem executado, podem favorecer esta ligação com os públicos e com as audiências. Primeiro, porque funcionam como um arquivo histórico da própria localidade, né, da própria comunidade. É ali que fica depositada a história da vida ativa daquela comunidade. Depois, o fortalecimento da própria identidade cultural daquela região, ou daquele povo, ou daquela comunidade. Obviamente, o interesse das causas comuns, não é o órgão de comunicação social nacional que vai falar, damos sempre o exemplo do buraco da estrada, mas é bom para que se perceba isto, não é o órgão de comunicação nacional que vai falar do buraco da estrada em determinada freguesia do país, terá que ser o órgão local que vai batalhar pela resolução daquele problema, e obviamente que promovendo também a cidadania ativa e participativa, e muitas vezes aqui, se fôssemos buscar a ideia de participação de Carpentier, em que ele apresenta 3 níveis de participação, a participação nos mídia e através dos mídia, como terceiro grau de participação, pode ser, de facto, favorecido ou pode ser encontrado nos meios de comunicação locais, porque as pessoas têm mais fácil acesso a um órgão local. No caso da rádio, podem, inclusive, voluntariamente fazer alguns programas ligados a temáticas variadas, e essa participação nos e através dos mídia favorece também a cidadania ativa e a cidadania participativa. Como é que nós estamos, então, em termos de contexto internacional? E esta avaliação é muito recente. Um investigador norte-americano, o Thomas Peterson, fez uma análise às rádios locais de serviço público norte-americanas, que é uma coisa que nós não temos em Portugal, e que, aliás, curiosamente, é apontada até pelo setor local, quer a Associação Portuguesa de Radiodifusão, quer a ARIC, a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, apontam como solução para as rádios locais portuguesas a criação de um serviço
de radiodifusão local público, um serviço público de rádios locais. No entanto, os Estados Unidos já têm este serviço público há muitos anos, a escala, obviamente, que é completamente distinta e diferente da realidade portuguesa, mas este serviço público também não funciona bem. Portanto, carece de financiamento. O financiamento é pequeno, de acordo com este investigador, e também vai apresentar problemas que não vou agora detalhar, porque vou detalhar à frente, porque são problemas exatamente iguais àquilo que passam as rádios locais portuguesas. E, portanto, ficamos só com esta ideia, já que, mesmo nos Estados Unidos, havendo um serviço público de rádios locais e havendo um financiamento nesse sentido, os problemas são os mesmos que aqueles que encontramos em Portugal, onde não há financiamento para as rádios locais. O que é que tem levado à decadência da ligação do público com os meios locais? A transformação digital, obviamente, se está a afetar os meios de comunicação social nacionais, como é que não vai afetar os meios locais? Não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que, porque existe maior proximidade nos meios locais, esta transformação digital não afeta esta relação. Claro que sim, as pessoas estão mais ligadas aos dispositivos móveis, mais ligadas à internet, recolhem a informação noutros pontos que não os meios de comunicação tradicionais, e isso afeta a ligação também com os meios locais. Depois, a quebra substancial na publicidade tem sido bastante acentuada, e sobretudo a nível local. E a nível local temos já sempre um volume de negócios muito reduzido, pré-pandemia, e depois temos a questão, durante o tempo da pandemia, em que os negócios fecharam todos e que se foi difícil manter publicidade nos meios nacionais, mais ainda foi nos meios locais, porque a florista, o talho, o restaurante fechou e é quem faz publicidade nos meios locais. Portanto, as rádios ficaram praticamente com entradas de receitas zero durante 2 anos e foi muito difícil, e isso levou, os impactos são significativos, levou ao despedimento de recursos humanos, que já eram pequenos, já eram poucos e passaram a ser ainda menos. Portanto, esta quebra na publicidade tem sido uma das principais causas apresentadas pelas rádios locais como fator que penaliza o trabalho feito por estes meios de comunicação. Depois, aqui mais ligado, obviamente, aos jornais, a quebra acentuada na circulação. As pessoas não leem jornais, não compram jornais, portanto, há uma quebra grande na circulação de jornais e cá está o reduzido número de profissionais da área da comunicação a trabalharem nestes meios mais locais. O que é que aparece como consequências também a nível internacional? A perda acentuada de publicações e de rádios, portanto, há um fecho significativo nos últimos anos de órgãos de proximidade. Isto leva ao enfraquecimento do envolvimento cívico, porque se tivermos em conta aquelas pessoas que voluntariamente participavam nos programas, por exemplo, das rádios, deixam de participar, portanto, deixam de ter voz na esfera pública, deixam de ter espaço para argumentar, para colocar a sua opinião. Isto, por sua vez, leva à perda da coesão social e, portanto, às diferenças sociais que se vão intensificando também por causa desta falta de participação nos mídias. Obviamente, uma falta de cobertura de assuntos locais, e isto leva-nos já de imediato para o tema que vem a seguir, que é o contexto português, e que foi há muito pouco tempo, no caso da imprensa local e das rádios locais, portanto, dos mídias locais, analisado por um projeto do Labcom, e no contexto concreto da campanha política. Portanto, no contexto concreto da política, assistimos, obviamente, a uma polarização partidária, que é algo que já se passa a nível nacional e internacional, mas que remete depois também para o contexto local, e a abstenção a nível das eleições mais a nível local. Portanto, há uma perda significativa destes aspectos todos, mas que levam, sobretudo, diria eu, à perda de uma das funções mais importantes dos mídias, que é a da vigilância social. E, portanto, os mídias têm várias funções, entre elas está o controle e a vigilância social. Se não temos meios de comunicação a nível local, as entidades políticas, governamentais, a nível local, ficam sem o controlo, sem esta vigilância que deveria existir. Se trouxermos estas ideias para o contexto português, nós percebemos que há bem pouco tempo saiu um estudo aqui do Media Trust Lab, que pertence ao Labcom, que identificou em Portugal um enorme deserto de notícias, ou seja, há uma quantidade significativa de conselhos nacionais que não têm qualquer órgão de comunicação social. E, portanto, isto, voltando aqui atrás, leva
a que, se não existe nenhum órgão de comunicação social, leva a que todos estes 5 parâmetros estejam, de alguma forma, intensificados nesse território que está a descoberto. E seria mau já termos um território nacional com metade dos concelhos sem qualquer órgão de comunicação social. No entanto, naqueles em que existe a situação, como o próprio, e se tiver alguma coisa de errado, o próprio coordenador do estudo que está aqui pode intervir, seria já mau se fosse só isto, mas o problema é que, mesmo naqueles em que existem órgãos de comunicação social, temos situações de alerta e temos também situações em que, de alguma forma, a cobertura mediática está ameaçada ou estamos perante um cenário de semi-deserto, em que a cobertura mediática, a cobertura noticiosa é insuficiente, é pequena, ok? Portanto, quando olhamos para o lado da rádio, que é aquele que eu conheço melhor pela investigação que tenho feito, sabemos que em 118 municípios, é muito município, não existe qualquer rádio local. Portanto, temos um deserto de rádios locais muito significativo e aquilo que preocupa ainda mais, para além deste deserto, é depois perceber o tipo de trabalho que é feito por aquelas que existem. E é precisamente aqui que entra depois, daqui a pouco, o estudo que eu tentei fazer para dar aqui um bocadinho de resposta a isto, no sentido de perceber, então, mas das que existem e das que funcionam, há ligação com as comunidades, há jornalismo de proximidade, há participação das comunidades na programação, os voluntários entram pela rádio e continuam a fazer rádio, como se falava que existia até 1989 com as rádios piratas. Portanto, este estudo, no fundo, contextualiza aquilo que é a realidade da rádio em Portugal. Nós temos uma rádio que surge desde a origem, praticamente, portanto, ao Estado Novo, como uma rádio centralizada, feita a partir de Lisboa, que esquece o resto do país. Portanto, não há participação do público fora da grande metrópole na rádio, já nessa altura. Portanto, os locutores, os jornalistas, quando começou a ser feito jornalismo, obviamente, na emissora nacional, vinham de fora e a rádio era muito centrada em Lisboa. Esta centralidade foi, de alguma forma, combatida pelas rádios pirata. Portanto, as pessoas começaram-se a juntar e as rádios piratas surgem disso mesmo. Surgem das próprias audiências. É o público que as quer ouvir, que se junta no sótão, na cave, no campo de futebol e que começa a dar origem a essas rádios. São rádios comunitárias, vêm da comunidade e começam a fazer um trabalho precisamente com vários princípios. Não é? Eu coloquei aqui uma foto da Ana Isabel Reis, porque ela é que é a mestre na investigação das rádios pirata, mas em todas as comunicações que ouço da Ana Isabel, é impossível dissociar a criação destas rádios das comunidades e da voz que elas querem dar a essas mesmas comunidades. E, portanto, começa a ser aqui um combate à rádio centralizada que existe no país. Quando Portugal entra para a Comunidade Económica Europeia em 86, há uma pressão enorme para regular estas rádios, porque não se sabe o número ao certo, e portanto eram largas centenas de rádios piratas. Portugal não podia continuar com esta desorganização, mas a verdade é que a criação das rádios locais em 1989, com a regulação do setor, que vai colocar fim a estas rádios piratas, vai deixar aqui algumas lacunas. Primeiro, porque quando são criadas, e a argumentação que o legislador usa na altura para regulamentar é precisamente o jornalismo de proximidade. Elas são criadas com o foco no jornalismo de proximidade, com a promessa da ligação dos públicos, que era algo que as rádios piratas já faziam, mas que estava a ser potenciado, ou que podia ser potenciado pelas rádios locais a partir do momento em que eram legais, ok? E nós, numa fase inicial, temos até alguma ideia de que isso está a acontecer, porque pela primeira vez estas rádios locais contratam jornalistas, portanto não tinham jornalistas, e fazem essa contratação. O número de jornalistas ligados a estes projetos aumenta consideravelmente, mas estamos a falar de um aumento que dura do início dos anos 90 ao final dos anos 90. E quando se dá a viragem do milénio, a realidade inverte-se na totalidade. Ou seja, há de novo um decréscimo significativo do número de jornalistas, há um afastamento do trabalho de reportagem, do trabalho
in loco, que vai fazer trabalho de campo, que vai falar com as fontes dos locais de forma direta, e passa a haver um trabalho de informação, porque é obrigatório por lei, porque as rádios locais passam a estar regulamentadas, passa a haver quase um trabalho automático, não é? Destas rádios locais, que fazem um jornalismo muito lido, um jornalismo sentado. E é com isto que chegamos aqui à realidade. Em 2018, o Observatório Obercom fez uma análise quantitativa a estas rádios locais, ao setor da radiodifusão local. Responderam 92 rádios, portanto ficaram muitas rádios também de fora deste inquérito. No entanto, é um inquérito que traz números que são reveladores de grande parte das rádios faz, de facto, cumpre os 3 noticiários que, pela lei, são obrigados a fazer. No entanto, muito baseado em comunicados de imprensa, em comunicados institucionais. Há uma quebra gigantesca na reportagem, no contacto direto com a fonte. No entanto, as próprias rádios continuam a dizer que fazem trabalho local, ou seja, que a maior parte das notícias que colocam na sua antena são locais, à exceção do desporto, da cultura e da economia, que são áreas em que sentem que as pessoas também têm necessidade de notícias de âmbito nacional. E quais são, logo aqui, os argumentos que as rádios apresentam para que tenha havido esta quebra? Para que tenha havido esta quebra da ligação com as audiências, da quebra da reportagem. Apresentam a falta de investimentos publicitários, portanto, que leva muitas vezes à necessidade de emissões em cadeia, ou mesmo até à venda do emissor, ou à transformação do emissor de generalista para uma rádio temática musical, em que tem um computador a passar música todo o dia. Isto não tem grandes custos, como tem os custos dos recursos humanos para fazer jornalismo e para ter esta ligação com as comunidades. Obviamente que apontam a necessidade de ter mais jornalistas para ter uma maior ligação com a comunidade local e ainda assim dizem que difundem notícias sobretudo ligadas à comunidade. Ora, são números e o estudo é muito bom e dá uma realidade muito negra, mas não tenta perceber porquê. Não fala com as pessoas, não vai contactar quem faz, quem está lá e perceber os constrangimentos ou não que existem nesta ligação com as comunidades. Então, o ano passado, eu lancei um desafio numa das minhas disciplinas aos meus alunos. Criámos um guião de uma entrevista semi-estruturada, portanto, em que tinha pontos obrigatórios que todos eles tinham que questionar durante a entrevista que faziam à sua rádio local, e depois, obviamente, havia flexibilidade para cada um conduzir a entrevista da maneira que mais interessava. Eu peguei nessas 10 entrevistas, que tinham a informação que eu precisava, a estas 10 rádios que vos coloco aqui em imagem, para perceber então, no fundo, para fundamentar o estudo de 2018 e perceber as razões ou a forma como se faz jornalismo de proximidade nas rádios locais. E só vos peço mais 2 minutinhos para vermos as conclusões. Atingi agora aos 20 minutos, mas queria dar-vos só as conclusões. Portanto, isto foram as rádios e as pessoas com quem falámos. Nós escolhemos desde locutores, jornalistas, a membros da direção das próprias rádios. Tentámos perceber se são cooperativas sem fins lucrativos ou se já foram transformadas em empresas, porque a ligação com o público, com as audiências, varia consoante esta denominação legal, consoante esta gênese. Uma coisa é ser uma cooperativa sem fins lucrativos que vive para e da comunidade, outra coisa é uma empresa, não é? Portanto, que tem funcionários, não tem quase voluntários e funciona muito parecido com aquilo que é uma rádio nacional. Portanto, queríamos ter aqui estas duas realidades. Percebemos que, logo aqui, nestas 10 escolhidas completamente aleatoriamente, nós temos uma rádio que não tem sequer noticiários, portanto, não cumpre a lei e não tem qualquer jornalista. Ainda assim, a maior parte tem apenas um jornalista e, portanto, eu que conheço a rotina produtiva de uma rádio local, porque trabalhei 8 anos numa rádio local, é impossível um jornalista assegurar noticiários praticamente de hora a hora e conseguir ir ao terreno fazer reportagem. Portanto, estamos a falar de um jornalismo sentado, obrigatoriamente sentado, dependente daquilo que lhe chega por e-mail. Então, que considerações é que nós podemos tirar aqui deste estudo exploratório? Os noticiários são de produção própria. No entanto, nós encontramos uma realidade que foi uma surpresa para mim. Estamos a falar também de rádios que já compram esta produção de noticiários fora. Ou seja, não têm produção própria. Os noticiários são sobre a localidade, mas quem faz é a empresa que está a 200 quilómetros do sítio em que a rádio está.
Isto acontece muitas vezes porque a redação é composta por apenas um elemento e é impossível, então, fazer um trabalho melhor do que este. O que é que acontece quando existe reportagem? Aquilo que foi dito foi, quando há reportagem, nós vamos à rua, colhemos o som em bruto, mandamos para a tal empresa e a empresa é que produz a reportagem, é que produz a notícia. Portanto, temos rádios locais a requisitarem serviços externos para produzir a informação local que têm que difundir obrigatoriamente por lei nas suas antenas. Em muitos casos, os jornalistas que trabalham nas emissoras sentem que gostavam de fazer mais pela informação local, mas reconhecem que não têm meios. Não têm meios humanos, nem meios técnicos para fazer mais, ou seja, para aprofundar o assunto. No entanto, também encontramos casos em que o aprofundamento das notícias não é sequer um objetivo daquela própria rádio local. Ok? Portanto, ainda assim, isto é o lado mais negativo, eu andei aqui à pressa com um slide porque já passei o meu tempo, no entanto, há aqui outros dados que ficam pelo caminho. Há um lado também positivo, e o lado positivo é nós encontrarmos pessoas que continuam a dizer que estas emissoras querem ser a voz da população, ok? E que estão habituadas a que isso aconteça. Querem ser uma rádio, sobretudo, de palavra, uma rádio de informação, não uma rádio musical, e, portanto, e que sentem que não têm o apoio financeiro para que isso aconteça. A vontade está lá, aquela equipa, sempre muito reduzida, faz o máximo por estar próximo da sua população local e do seu público, não tem recursos financeiros e económicos e humanos para conseguir fazer mais do que aquilo que já faz. Então, quando se questiona sobre as ideias, surgem algumas ideias. Uma delas é, por exemplo, a criação de redes de rádios. Embora esta criação já esteja prevista na lei, a ideia é criar redes verdadeiras, ou seja, em que as rádios não sejam repetidoras musicais, que é isso que está a acontecer, ok? A emissão em cadeia musical, mas que possa existir uma emissão em cadeia informativa com troca de informação entre as rádios. Uma rádio, por exemplo, de Taboaço, poder trocar a informação com uma rádio que está em Viseu ou em Castro Daire, porque estão no mesmo distrito. Taboaço tem uma notícia, Castro Daire tem outra, Viseu tem outras duas, e estas 4 conseguem compor um noticiário para as 3 rádios em simultâneo. Portanto, quando se fala aqui numa rede de rádios locais, é ligada à informação local. Para terminar, ainda no lado bom, estas rádios continuam convictas que estão mais próximas dos ouvintes do que qualquer rádio nacional, e, portanto, têm essa noção, e têm a noção que trabalham para isso, ok? Por isso mesmo, consideram que são uma companhia do seu auditório, entendem mesmo que a ligação com o auditório é muito próxima, no sentido de que a rádio funciona como mais um elemento da família. O auditório de uma rádio local é como se fosse a família da própria rádio local. E eu coloquei-vos aqui esta citação, esqueci-me de colocar aqui o nome, mas foi do diretor da Rádio Terra Nova, da Gafanha da Nazaré, que ele diz que há muito tempo que acha que a Terra Nova se tornou o mensageiro das preocupações, dos anseios e das dificuldades do cidadão comum, ok? E isto mostra também que há esta ligação ainda, uma ligação forte com quem está do outro lado e houve uma rádio local, ok? Já para não falar de que houve, obviamente, alguns que mencionaram a ligação com as fontes políticas, as fontes oficiais, locais, que também é importante que estejam numa rádio local, ou, por exemplo, as próprias personalidades da região. Quem é que dá a conhecer uma personalidade da região se não for a própria rádio local? Portanto, existe de facto um jornalismo de proximidade, até inclusive uma programação com participação comunitária. Todas elas, destas 10, têm voluntários, pessoas que estão ali voluntariamente a fazer programação, e esses voluntários vêm daquele sítio, daquela localidade. É o próprio público que ouve a rádio e que a dada altura diz: eu gostava de fazer rádio, eu queria participar aqui na rádio, e acaba por participar. Okay? E apesar de haver este número significativo de colaboradores voluntários, onde é que está, na ótica destas rádios, e agora mesmo a ideia final, a salvação do setor local? Continua a ser a ligação com o público e com as audiências a nível local, no jornalismo de proximidade, todos eles indicam isso, e depois o financiamento estatal. Embora muitos deles falem que não concordam com a dependência em relação ao Estado por parte de um financiamento, não veem outro caminho que não esse para a sobrevivência das rádios a curto e médio prazo. Portanto,
Acaba por ser um cenário difícil, mas que continua a ter aquela ideia utópica com a qual eu abri a comunicação. Ou seja, a semente está lá. As pessoas que lá trabalham não querem ser, pelo menos nestas rádios, mostram bem isso, não querem ser mais uma rádio nacional, não querem ser mais uma rádio musical. Querem ter esta ligação com a comunidade e querem ser a rádio daquelas pessoas, daquele público, daquelas audiências. Mas reconhecem imensos problemas ao trabalho que funcionam no dia a dia. E algumas confessam mesmo que acham que a curto, médio prazo vão fechar as portas. E, portanto, coloca aqui também um peso grande, quer na sociedade civil, quer a nível político. E obrigado. Muito obrigada, Miguel, por esta comunicação e por esta partilha tão interessante e que certamente também nos trará questões e mais reflexões depois para a parte do debate e esta dicotomia entre jornalismo de proximidade e depois o facto de estar efetivamente em perigo e a perda que isso pode trazer até para a própria função de vigilância social que tu referias, parecem pontos muito interessantes para reflexão. Eu vou agora passar a palavra e antes de apresentar o nosso segundo convidado, que é o João Miranda, que nos traz uma comunicação também em articulação com o tema deste GT, com o título Envolvimento das Audiências na Responsabilização do Jornalismo e na Monitorização da Qualidade das Notícias, Instrumentos Participativos de Accountability e Transparência dos Média Portugueses. O João Miranda é professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, como já disse, é investigador do 620, defendeu a sua tese de doutoramento em 2019, precisamente sobre modelos de regulação e também accountability em Portugal e na Europa, e é diretor da Mediapolis e ainda coordenador do Grupo de Trabalho de Jornalismo e Sociedade da SOPCOM, assim como também me esqueci de referir que o Miguel é coordenador adjunto do GT de Média Regionais e Comunitários da SOPCOM. João, a palavra é tua e depois teremos um debate no final. Obrigada por teres vindo. Olá, antes de mais, eu não sei se me conseguem ouvir bem e se conseguem ver a minha partilha do ecrã. Sim, ok, ótimo. Bom, olá novamente. Antes de mais, gostaria de felicitar as coordenadoras do GT de Públicos e Audiências por esta iniciativa e agradecer também o convite dirigido ao GT, ao nosso GT para participarmos nesta iniciativa. Eu não vou voltar a ler o título, porque agora olhando bem para ele, de facto é um título que não passaria numa cadeira de produção noticiosa, mas ele centra-se, esta apresentação que eu aqui trago, procura fazer uma síntese de um conjunto de estudos sobre estas questões e foca-se, portanto, neste potencial dos mecanismos digitais no envolvimento das audiências nestes processos de accountability e transparência dos média. Sem prejuízo desta dimensão mais focada nos aspectos digitais destes processos de responsabilização, de facto, importa sublinhar que as preocupações e o debate público em torno da qualidade e da responsabilidade do jornalismo não são fenómenos contemporâneos, não é? Se formos ver, por exemplo, o estudo de Marianne Marzol sobre estas questões, encontramos marcas destas preocupações, pelo menos desde o processo de industrialização do jornalismo e da consolidação da atividade como hoje a conhecemos. Mas, efetivamente, nas últimas décadas, o jornalismo tem sido confrontado com uma série de desafios de natureza tecnológica, social, cultural, económica, que tendem a desafiar o seu papel nas sociedades democráticas e a confiança pública nas notícias e que reivindicam dos jornalistas, mas também dos médias noticiosos, um esforço redobrado, mas também um renovado debate público em torno das questões de accountability e de transparência sobre a sua atividade. Eu peço desculpa pela utilização deste termo em inglês, de accountability, mas de facto, e esta é uma questão que até encontramos na literatura em língua portuguesa, de facto há aqui uma dificuldade de tradução do sentido pleno deste termo. Não é? Ele, evidentemente, parte de uma responsabilidade que não se limita a uma concepção de... peço desculpa, parte de uma ideia
ideia de responsabilidade do jornalismo, mas não se limita unicamente a uma concepção de responsabilização e vai também mais longe do que a ideia de prestação de contas, não é? Ou seja, aglutinando de alguma forma estas diferentes dimensões. Uma definição que ainda hoje atravessa a literatura sobre a accountability do jornalismo e a accountability dos média, parte de Dennis McQuaid, que encontra neste conceito uma forma de enquadrar os diferentes processos através dos quais os média respondem de forma direta ou de forma indireta à sociedade pela qualidade, mas também pelas consequências do que tornaram público. Mais recentemente, também esta definição, desenvolvida por Eberwein e Fengler, tem assumido alguma expressão e penso que poderá ser mais interessante para a nossa discussão, que, portanto, estes autores olham para estes processos de accountability enquanto instituições informais, offline ou online, implementadas por profissionais e por utilizadores dos média, com o objetivo de monitorizar, comentar e criticar o jornalismo e de expor também e de debater esses problemas do jornalismo. De forma mais prática, para percebermos, de forma mais concreta, o que é que falamos, como desenvolve o Claude Jobertrand, esta noção de accountability materializa-se numa míriade de instrumentos que envolvem pessoas, organizações, e aqui podemos falar, por exemplo, do Conselho de Imprensa, do Provedor Público, do Conselho de Redação, mas também de documentos, websites ou de práticas que podem ter origem a partir dos média, que podem ter origem num campo exterior aos média, através da cooperação entre setores, entre o setor jornalístico e outros agentes, mas que também podem ser mais internos ao jornalismo ou mais externos ao jornalismo e até em última análise, e é sobretudo sobre esse aspecto que me irei debruçar hoje, de instrumentos desenvolvidos a partir dos média, mas que procuram envolver as audiências e procuram envolver o público nesses processos. Sobretudo a partir do processo de transição digital, surge uma discussão e uma tentativa de tipificar, de separar, fazer aqui uma distinção entre o que, por exemplo, Fengler ou Rasmol definem como instrumentos tradicionais e instrumentos inovadores, não é? Ou seja, falamos de uma amplificação deste portfólio de instrumentos que participam na responsabilização dos média, que surgem no contexto digital, e que poderíamos também dividir entre instrumentos que resultam de uma adaptação de formatos tradicionais ou de instrumentos que surgem específicos, que são específicos da web, não é? que surgem no contexto digital, e falamos, por exemplo, de blogs de crítica dos média, de hiperligações para fontes originais nos artigos, de ferramentas de sinalização de erros, de atualizações, ou seja, há efetivamente um conjunto muito amplo de instrumentos que, dado o impacto limitado dos instrumentos tradicionais de responsabilização e de autorregulação nas práticas jornalísticas e no envolvimento das audiências, estas novas possibilidades digitais têm-se verificado particularmente apelativas, considerando a hipótese de poderem compensar alguns desses déficits dos mecanismos tradicionais, mas considerando também o baixo custo e a facilidade de implementação, a maior acessibilidade que pressupõe, também o maior nível de interatividade ou até outras questões relacionadas com formas mais síncronas de responsabilização do jornalismo. Também subjacente aos desafios aqui discutidos e também a estas potencialidades do novo contexto digital, desde o início do século, vem crescendo a atenção da literatura e o debate em torno da transparência dos média, que, conquanto seja difícil encontrar uma definição fechada de transparência dos média, este conceito surge muito associado a uma ideia de abertura sobre a produção noticiosa, não é? Depois poderíamos definir como uma lógica de promover a verdade, explicar o processo de criação de informação pública, mas também e este parece-me ser um aspecto particular para esta discussão, de envolver as audiências na produção noticiosa. De resto, encontramos vários autores, e aqui trago apenas como exemplo o Carlson, que procuram fazer uma distinção entre o que poderíamos traduzir como uma transparência de revelação ou de informação sobre os média e uma transparência participativa, não é? Que procura envolver as audiências nesses processos de transparência. E é também nesse contexto que vários autores, como Mayer e Reimer, estes são aspectos que têm sido bastante desenvolvidos, por exemplo, na literatura da Alemanha, mas também no contexto espanhol,
chamam a atenção para, então, estes instrumentos de transparência dos médias, à semelhança de que encontramos no âmbito da accountability, que poderão ser unidirecionais ou interativos e que pressupõem aspectos e práticas tão diversas como a informação pública sobre a propriedade dos média, disponibilizar perfis de autores, publicar políticas de correção, ou seja, falamos aqui mais uma vez de uma grande diversidade e de uma lista potencialmente infinita de recursos. Aliás, esta questão da transparência tem sido, e este domínio da transparência tem surgido em vários estudos que procuram aqui mapear domínios ou dimensões da accountability dos média, onde poderemos, por um lado, que acabam de alguma forma por se sobrepor, não é? Mas que nos ajudam a mapear e a melhor caracterizar estas práticas e estes instrumentos. E podemos, por um lado, falar de um domínio mais ligado às questões da transparência, poderíamos falar sobre estas questões que ainda agora referia. Um outro mais focado nos aspectos da autorregulação, e aqui podemos falar, por exemplo, sobre os códigos deontológicos, sobre os estatutos editoriais, que têm também, assumem também uma natureza de relação com o público e de compromisso com as audiências. E depois, então, um domínio de participação, não é? Ou seja, falamos de atividades que procuram isso mesmo, convidar, incentivar esse contacto direto com o público e envolver de alguma forma as audiências no processo de criação jornalística. E este último domínio não pode ser desligado de um debate que vem crescendo, que num quadro de emergência e relativa proliferação de novas práticas colaborativas e participativas de produção noticiosa, mas também em que novas possibilidades de criação e distribuição de conteúdos tendem a desafiar uma posição quase monopolista do jornalismo na produção e disseminação da informação pública e no acesso ao espaço público, não é? Portanto, este crescente debate que defende o rompimento com um pensamento mais hermética ou mais tradicional de ver a ética jornalística, sublinhando a necessidade de envolver o público e sublinhando o potencial de participação destes novos instrumentos de accountability e de transparência dos média nesse envolvimento das audiências no debate público sobre as responsabilidades e o papel social do jornalismo. Aliás, este é um dos aspectos centrais e uma das potencialidades centrais que é sublinhada quando falamos destes novos mecanismos de responsabilização e de prestação de contas dos média. Tendo também em perspectiva a possibilidade de contribuírem para conferir significado aos diferentes fenómenos de crítica do jornalismo que emergem no espaço online e em novos canais participativos, por exemplo, que emergem nas caixas de comentários dos jornais nas redes sociais, que emergem em blogs de crítica dos média, não é? E, portanto, de alguma forma procurando conferir significado a esses diferentes fenómenos, mas mais do que tudo, visando reconhecer os cidadãos, ou parte do reconhecimento dos cidadãos e da sua participação, enquanto elementos matriciais destes processos de accountability dos média, visando reconhecer nesses cidadãos não apenas, ou encontrar nesses cidadãos não apenas parceiros nestes processos, mas, em última análise, corresponsabilizando as próprias audiências pela qualidade da informação. Não é? Ou seja, atribuindo também um conjunto de responsabilidades às audiências, e aqui depois poderemos discutir este aspecto de forma mais aprofundada, não apenas das audiências que participam em conteúdos colaborativos ou conteúdos gerados por utilizador, ou seja, procurando alargar estes processos de accountability, responsabilizando também as audiências por isso. Só, e antes de partir para aqui um retrato mais detalhado, de alguma forma, do contexto português, parece-me importante também fazer uma leitura, ou trazer uma leitura mais geral do contexto português no que concerne nestes processos de accountability.
de facto, nós encontramos, até comparativamente com outros países, nomeadamente da Europa Central e países nórdicos na Europa, encontramos, no contexto português, uma expressão mais circunscrita da dimensão institucional da accountability, que não pode ser desligada de outras questões, como a própria expressão mais circunscrita da própria autorregulação profissional e da própria história do jornalismo. Não obstante, é possível encontrar uma diversidade, sem prejuízo disto que eu agora referia, alguma diversidade de instrumentos. Estudos mais recentes sobre o que se tem focado especificamente nestas novas dinâmicas digitais de accountability do jornalismo português sugerem uma expressão circunscrita e o surgimento tardio destes mecanismos digitais de accountability, muito embora, e aqui sublinhava ou sublinharia alguns contributos, como por exemplo do Christophe Leti ou da René de Farpon com o professor Canavilhas, mais recentes, sugerem e encontram uma proliferação de novas ferramentas digitais, tanto de accountability como especificamente de transparência dos média no âmbito do jornalismo português. Um outro aspecto que me parece também importante e que não pode ser desligado disto, prende-se com esta ideia da natureza mandatada da accountability do jornalismo português. Aqui falamos de um conjunto de ferramentas, um conjunto de iniciativas de responsabilização que surgem mais por via legal de imposição ou de recomendação da lei do que propriamente a partir da iniciativa voluntária dos próprios média e que é também um aspecto parece-me importante para refletirmos quando falamos sobre este tipo de processos. Este trabalho que eu aqui trago parte, eu não vou estar a aprofundar muito isto, ou seja, isto parte, como eu dizia, é uma síntese, de alguma forma, mais focada nestes aspectos do envolvimento das audiências, de um conjunto de estudos de mapeamento e de caracterização das práticas e dos mecanismos digitais de accountability e transparência dinamizados pelas organizações noticiosas portuguesas, que tem também, ou parte também, de uma análise da implementação desses mesmos instrumentos. E que tem por base a aplicação de um conjunto de ferramentas de análise de conteúdo e também de entrevistas com responsáveis editoriais de diferentes tipos de média. Ou seja, falamos de canais digitais de média consolidados, de nativos digitais, de que podemos enquadrar, e aqui depois também daria para uma outra discussão sobre média alternativos, ou até de projetos jornalísticos de portais online, aqui privilegiando tanto o âmbito nacional, ou média de âmbito nacional, como os de âmbito regional ou local. Não se preocupem, não vou falar sobre isto tudo, apenas só para mostrar que, de facto, esta é uma lista que ainda não está fechada, não é? De resto, como eu disse, isto é uma lista potencialmente infinita e que vai sendo vai sempre crescendo, não só por via do alargamento deste estudo, mas também por via do alargamento das próprias iniciativas dos médias, não é? Mas, de facto, é possível aqui encontrar, no âmbito desta análise aos diferentes média, um conjunto de 42 instrumentos, 21 deles que resultam de uma implementação específica para a web, 21 e outros 21 de reprodução de formatos offline, onde as questões da participação estão efetivamente muito presentes. Não é? E quando falamos especificamente, e agora procurando entrar nessa dimensão mais específica da dimensão participativa, e eu estou aqui a tentar cumprir o tempo, não sei se estou a ser suficientemente claro, se estou a falar muito depressa, mas espero que esteja ok. Ótimo. Mas, portanto, relativamente aos mecanismos de índole mais participativa, como eu referia, de facto encontramos aqui uma diversidade de mecanismos que pressupõem ou que visam estimular esta interação com, por um lado, ou mesmo a intervenção dos utilizadores das notícias. Há aqui, no entanto, algumas distinções que me parecem importantes, até para uma tipificação que poderíamos eventualmente fazer destes mecanismos participativos. Por um lado, desde logo esta questão, ou seja, uma distinção entre mecanismos mais centrados em dinâmicas de diálogo entre os média e as audiências, ou mecanismos mais focados na própria intervenção dos utilizadores das notícias, mas depois também, e este é um aspecto que me parece muito importante para refletirmos de forma mais aprofundada, a distinção entre mecanismos, podemos chamar de acesso livre, ou seja, estão disponíveis a qualquer utilizador das notícias, ou aqueles mecanismos que estão reservados apenas a assinantes,
e depois mesmo daqui neste campo poderíamos fazer uma distinção entre mecanismos reservados a subscritores, sejam paguem ou não essa subscrição, e mecanismos reservados a pessoas que efetivamente pagam pela subscrição do meio de comunicação social, ou também uma distinção entre mecanismos centrados na responsabilização do órgão de comunicação social e mecanismos que procuram também corresponsabilizar de alguma forma o público. Tentando, procurando não ser muito exaustivo, mas tentando aqui falar melhor um pouco, ou trazer alguns exemplos do que é que aqui trago, até porque um dos objetivos destes estudos é também o de procurar mapear boas práticas, também mapear mecanismos que possam de alguma forma ser replicados por diferentes meios. Como referia, vários destes mecanismos resultam de uma replicação de formatos tradicionais em modelos online, mas mesmo dentro destes, acho que me parece importante sublinhar aqui uma distinção entre o que são processos de mera transição, como é o caso, por exemplo, das cartas ao leitor ou das cartas à direção, que simplesmente falamos aqui de trazer o que já tínhamos no âmbito online, no âmbito impresso, para o formato digital, ou casos em que se procura tirar partido das possibilidades das potencialidades do digital, levando estes mecanismos um pouco mais além, como é o caso, por exemplo, do provedor, que assume de facto uma dimensão distinta no contexto digital neste caso do jornal público. Contudo, parece-me que em ambos os casos torna-se evidente um potencial de ampliação, independentemente disto que eu agora referia, da ampliação do acesso e das oportunidades de chegar a mais pessoas e de envolver mais pessoas nestes processos. Também se torna interessante observar o cunho, se quisermos, mais dialógico, mais interativo, que é inserido alguns mecanismos que, alguns deles, por natureza, não são sequer participativos. E falo, por exemplo, do caso do livro de estilo do Público, que na adaptação à versão digital tem no final de cada capítulo, por exemplo, um convite aos leitores para que proponham alterações ao próprio conteúdo do livro de estilo, né? Que acho que é um aspecto interessante desta adaptação. Por outro lado, podemos admitir que, enquanto mecanismo de transparência e de prestação de contas, a disponibilização de contactos é algo que será transversal aos diferentes meios. Importa, no entanto, observar que existe uma diversidade de contextos. Por exemplo, temos, inclusivamente, meios que não disponibilizam qualquer informação clara ou forma acessível sobre como contactar o meio, nomeadamente alguns meios informativos de portais online. Temos outros meios que procuram ir um pouco mais longe, como é o caso de Diário de Notícias, mas encontramos em vários meios que disponibilizam no final de cada artigo o contacto do respectivo jornalista, ou, por exemplo, casos como a JN, que não apenas disponibiliza o contacto, como depois as próprias redes sociais individuais de cada jornalista, não é? Algo que, por exemplo, no interruptor está desde logo presente nos próprios artigos e na assinatura dos artigos, ou seja, esse contacto direto com os jornalistas através das redes sociais. No entanto, eu diria que enquadrar as redes sociais, como de resto os próprios comentários, enquanto mecanismos de responsabilização, poderá ser algo complexo. Isto pode depender, por exemplo, do nível de identificação anonimato dos autores dos comentários, ou do modelo de gestão e de moderação desses comentários, mas, em última análise, depende sobretudo do modo como os jornalistas e as organizações encaram essas críticas que emergem nos espaços participativos. Por exemplo, se ignoram, se as consideram, se intervêm no debate. De modo geral, os jornalistas e as organizações ouvidos referem que levam em consideração esse debate, embora não participem. Há, aliás, alguns casos em que não é clara a gestão dos comentários. Já há outros casos, como o público observador, confiam essa gestão aos próprios utilizadores, definindo regras à partida. Não é? Há aqui um aspecto interessante que eu gostaria de sublinhar, que é uma das condições para um utilizador ver retirada a possibilidade de continuar a participar nestas regras é a publicação de comentários que visem, e aqui estou a citar, deliberadamente desinformar os leitores acerca de processos eleitorais, questões legais ou matérias de saúde e de segurança pública, não é? Mas estava a dizer, portanto, há, no entanto, alguns casos excepcionais. O Expresso abriu recentemente, depois de ter durante algum tempo fechado, abriu recentemente o espaço de comentários, e estava a dizer este caso excepcional em que temos os próprios responsáveis editoriais a responder e a participar no debate com os leitores na caixa de comentários. Eu vou aqui passando só, peço desculpa, de facto já estou aqui a alongar-me, passando aqui alguns exemplos, não é? Poderia falar, por exemplo, do caso dos chats e de conversas com o público, que tivemos recentemente no público, mas que no caso do público não são assim tão recentes, e depois podemos também falar melhor sobre isso.
Há também, e este parece-me ser um caso interessante, ou seja, de ferramentas de sinalização de erros e de sugestão de histórias que assumem uma especial expressão no caso do público, com um botão que abre um formulário em que os leitores podem sugerir correções de erros tipográficos, factuais, etc. Gera uma mensagem que será recebida pela equipa redatorial e, de acordo com os responsáveis editoriais, a participação das audiências nestas sugestões de correção chega às centenas de pessoas, e isso acho que é um aspecto também importante de sublinhar. Peço desculpa por estar aqui a passar alguns elementos à frente, depois podemos falar melhor sobre eles, mas também para termos espaço para debate. Apenas isto, gostaria apenas de sublinhar isto, não é? Ou seja, um conjunto de diretrizes mais virados para esta dimensão colaborativa ou de co-criação dos conteúdos jornalísticos, e aqui falamos, por exemplo, do caso do 74, que disponibiliza normas para as próprias fontes, sobre como ser uma fonte, não é? Mas também casos como o 74 ou o Shifter, que têm e procuram aprofundar orientações para quem quiser colaborar, quase como uma espécie de livro de estilo para as audiências que queiram participar, no caso da Shifter, inclusivamente a partir de um shared PowerPoint. Efetivamente, e apenas para concluir, não obstante essas oportunidades que eu aqui referia, e mesmo em jeito de conclusão, há também um conjunto de dilemas e desafios que me parece importante sublinhar, até porque eu acho que elas encerram também uma série de pistas de estudo futuro para estas questões. Não é? Por um lado, desafios e dilemas que se relacionam com as motivações comerciais, não é? Ou seja, até que ponto é que poderemos aqui ter um risco de substituição, que não é assim tão um aspecto tão abstrato quanto isso. Tivemos casos disso, tivemos casos de exemplos disto, desculpem, por exemplo, com os provedores, ou seja, de substituição de mecanismos participativos que, por serem mais baratos, por exemplo, tornam-se mais baratos do que provedores, não é? E, portanto, aqui uma substituição dessas fórmulas consolidadas de responsabilização. Também o risco subjacente à restrição da responsabilização dos média apenas a assinantes, e esta é uma discussão que me parece mais complexa, mas que também me parece importante. Bom, podemos depois também falar aqui do perigo de soterrarmos a informação, mas depois também problemas que se relacionam com as próprias formas de participação do público, não é? Nomeadamente motivações desalinhadas com o propósito da melhoria da qualidade da informação, e aqui poderemos voltar aos contributos do Iceboard mais recentes, mas também uma série de outros contributos sobre a incivilidade e o ataque ao jornalismo presente, não é? Nestas formas de participação, que também têm consequências para os próprios jornalistas, não é? E aqui podemos falar da fadiga da participação dos jornalistas, que também têm que ainda mais esta função, ainda mais esta tarefa, não é? Aqui também tendo subjacente riscos de fenómenos de subtrabalho dos próprios jornalistas e ainda no âmbito público, diria só, também esta questão que me parece também fundamental, ou seja, o risco de o público não desejar ser corresponsabilizado pela qualidade da informação. Portanto, eu acho, diria só, mesmo para concluir, que acho que há aqui um conjunto de pistas de estudo possível sobre estas questões, nomeadamente as que se prendem com compreender as perspectivas e atitudes dos jornalistas e dos médias relativamente a estes processos participativos, por um lado, mas por outro lado também compreender as expectativas e atitudes das audiências relativamente a estes processos, não é? E relativamente a esse seu papel, o possível papel na responsabilização do jornalismo. Eu peço desculpa, alarguei-me um pouco, espero ter sido suficientemente claro e, sobretudo, não ter sido maçudo. Bom, obrigado. Muito obrigada, João. Certamente não foste maçudo, acho que foi muito interessante e que, de facto, é uma investigação em curso que traz muitas pistas de reflexão sobre formas de responsabilidade e de responsividade. Aliás, estava a dizer no chat que uma tradução de accountability poderia ser responsividade, embora fique um pouco esquisito em português, mas eu penso que este mapeamento que estás a fazer é muito, muito importante para distinguir entre níveis de participação e possibilidade que as audiências têm também de poder participar nestes mecanismos e até na própria produção noticiosa, e portanto deixa-nos aqui várias pistas para pensar. Agora temos a fase, reta final de debate. Nós gostamos sempre de deixar um tempo
suficiente para perguntas e respostas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas como é óbvio, eu quero dar o lugar primordial à nossa audiência que está aqui presente, e já temos aqui uma bracinho, uma mãozinha levantada. Se calhar recolhíamos uma ou duas perguntas primeiro e depois íamos a uma segunda fase, ou então, se não houver mais perguntas nesta fase, podemos já avançar com o Pedro, enquanto as outras pessoas pensam em mais questões. Pedro, se quiser avançar. Olá, boa tarde. Estão a ouvir-me? Estão, ok. Eu tenho uma pergunta de $1 milhão barra provocação para o Miguel, porque de facto ele tocou num ponto que nós temos identificado como uma grande questão, não é? Como é que nós conseguimos envolver a comunidade, as audiências do público, dos meios locais, sendo que esse é um potencial identificado, mas depois pouco ou muito pouco exercido. Aliás, isso motivou um artigo que nós publicámos há 2 anos, que na Journalism Practice, que lançava esta questão: Are we close enough? Será que nós estamos suficientemente próximos? Será que estamos realmente envolvidos com a comunidade, com o público? E é muito, muito interessante, e fiquei curioso com o estudo exploratório que ele está a desenvolver, porque importa ir ainda mais ao terreno. Falou na questão do estudo que nós fizemos sobre o deserto de notícias, mas essas são questões importantes de fazer. Importa ir ao local, perceber como é que as coisas estão a funcionar. Nomeadamente, isso suscitou-nos uma questão que é como é que as pessoas, por um lado, se estão a informar nos sítios onde não há comunicação social, mas naquela onde existe, foi o que o Miguel foi fazer, o que é que está a acontecer? Porque isto recorda-me também uma pergunta num outro estudo que foi feito a jornalistas de meios regionais, que era, existe muito este conceitualizado que ele falou do jornalismo de proximidade, mas houve um estudo que procurou perguntar aos jornalistas como é que caracteriza, como é que define o jornalismo que fazem, sem os induzir, jornalistas de meios regionais, sem induzir esta questão do jornalismo de proximidade. E todos responderam isto: jornalismo de proximidade. Então, mas explica-me lá o que é isso. O que é que isso significa? Para chegar aqui à questão, como é que nós podemos, o Miguel também tem estudado estes assuntos, como é que nós podemos fazer para envolver mais as audiências? Por um lado, nós temos isso, mas por outro lado também vimos, nós a semana passada tivemos uma iniciativa em Coimbra, aqui do projeto, em que vimos que isso está, por exemplo, a acontecer tivemos lá um projeto de fact-checking, a Maldita.es de Espanha, em que eles conseguem criar uma comunidade em torno do projeto, a de verificação de factos, em que eles conseguem mobilizar a audiência para participar e ser um elemento importante, que aliás uma coisa que nos interessa também que é para o projeto, que é até que ponto é que a audiência se pode envolver no processo. Mas olhando especificamente para a realidade portuguesa e pela experiência que o Miguel tem, para aquilo que tem estudado, o que é que ele vê que poderiam ser possíveis soluções, caminhos para, no fundo, para procurar, entre aspas, resolver ou procurar ir ao encontro deste maior envolvimento do público com os médias. E obrigado. Força, Miguel. Posso responder então? Desculpem Sim. se ouvirem aqui um bocado mal, mas já estou em andamento. Passavam várias respostas pela cabeça quando estava a ouvir o Pedro, mas aquela que talvez seja a que eu mais defendo e que é um objeto de investigação que eu quero mesmo desenvolver, tem a ver com a gênese daquilo que são, por exemplo, as nossas rádios locais. Ou seja, nós temos que colocar sempre isto em escala, e Portugal, e não me entendam mal aquilo que eu vou dizer, tem demasiadas rádios locais. Ou seja, nós não devíamos ter tantas rádios locais, e isto parece um contrassenso com aquilo que eu estive a dizer. Então, mas tu queres jornalismo de proximidade, queres proximidade com as comunidades, queres proximidade, mas de contrassenso não tem nada. Ou seja, eu defendo que grande parte das nossas rádios locais são rádios comunitárias, não são rádios locais. E então, sendo rádios comunitárias, deveriam estar a fazer, obviamente, serviço comunitário, com ligação próxima às comunidades,
outra coisa são rádios locais, com uma perspectiva comercial. E esta clarificação não está feita no país. E logo assim, quando nós entramos pelas rádios locais para questionar, estas 10 entrevistas foram muito elucidativas, porque mostraram-nos que há de tudo um pouco. Há rádios locais com este espírito comunitário que eu estou a dizer, ou seja, uma cooperativa sem fins lucrativos, em que a direção muda de 2 em 2 anos, a direção vem toda da própria comunidade, é o senhor da gráfica, é a senhora da florista, é o senhor que é técnico na câmara, que se envolvem de alguma maneira na construção da rádio, e é feito o convite ao envolvimento da comunidade. A comunidade, a rádio está de portas abertas para qualquer pessoa fazer um programa, e este tipo de rádio, eu tive a primeira visão do que é que seria uma rádio comunitária trabalhando numa delas. Portanto, eu quando fui para Trás-os-Montes, para a Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros, eu só tive percepção de quão longe chegava aquela rádio local no dia em que eu assisti ao Dia da Rádio, em que os ouvintes eram convidados a estar num santuário, que é o Santuário do Santo Ambrósio, lá no Conselho de Macedo de Cavaleiros, em que eu pensei, ok, vamos chegar lá e vamos ter lá 40 ou 50 pessoas, e nós tínhamos milhares de pessoas lá, ou seja, havia um espírito de comunidade gigantesco à volta da rádio, e eu percebi a importância também do meu trabalho, e a importância de fazer jornalismo de proximidade, porque verdadeiramente eu consegui perceber ao fim de 7, 8 meses de estar a trabalhar naquela rádio, quem é que era o meu auditório, não é? Para quem é que eu trabalhava, eu consegui ver os rostos, e isto é muito, nós ainda encontramos isto, mas por outro lado, também encontramos o oposto, ou seja, encontramos rádios extremamente familiares. Uma das rádios que eu projetei era a Emissora das Beiras. A Emissora das Beiras, em Tondela, a locutora que faz a programação de manhã à noite é a mãe da família, o dono que encabeça a empresa é o pai da família, a jornalista que tem carteira profissional, atenção, mas é a filha do casal, o publicitário é o filho. Isto é uma rádio familiar, isto nem é uma rádio comunitária, nem é uma rádio local. E esta rádio, claro que como é uma empresa, precisa do seu público, porque precisa de publicidades, mas esta rádio não vai trabalhar em prol da comunidade, nem para a comunidade, nem com ligação à comunidade. E, portanto, esta rádio precisa de ser catalogada como uma rádio provavelmente local, mas difere da outra rádio que eu acabei de vos representar, que é uma rádio comunitária e que está verdadeiramente ligada às questões locais, com genuinidade, não é? E depois temos também outro espírito, outro terceiro ângulo que encontramos dentro destas 10 rádios, e atenção, é um estudinho, até me fugiu a palavra para o diminutivo, não é? É um estudo pequeno, com 10 rádios, mas em 10 rádios nós conseguimos ver pelo menos estas 3 nuances que eu estou a dizer. E a terceira nuance é uma rádio local que tem ambição de ser uma rádio nacional, uma réplica daquilo que é uma rádio nacional, que não quer saber, não quer mesmo saber do seu público local. Tem ambição é de ter um transmissor que chegue mais longe, que pelo digital, pela internet, chega a públicos que não são os seus públicos dali dos concelhos limítrofes, não é? E que, no meu ponto de vista, e agora isto muito pouco científico, é uma rádio que não tem futuro porque não vai conseguir nunca competir com as 4 ou 5 pessoas que trabalham nessa rádio, com uma rádio nacional. E, portanto, nunca vai chegar a um auditório como chega a uma rádio nacional e está a afastar-se daquilo que devia ser a sua gênese. E, portanto, nós temos estes 3 tipos aqui, e estes 3 tipos mostram, deixem só passar esta mota, estes 3 tipos mostram que é difícil responder à pergunta do Pedro. Eu acho que nós podemos, ou devíamos, estancar a sangria que temos das rádios locais neste momento. Nós já não conseguimos voltar para trás e não conseguimos agora, de repente, ter todas as rádios locais do país com uma gênese de proximidade e voltadas para as comunidades. Isso não vai nunca existir. Porque a nossa regulamentação feita em 89, perdoem-me, foi uma desregulamentação. Portanto, foi colocar estes 3 eixos, estas 3 existências, debaixo da mesma alçada chapéu, com o nome de rádio local. Mas, na verdade, elas não são todas iguais. E, portanto, nós não podemos tratá-las, a solução não pode ser igual para todas. Eu, se tiver uma infecção tópica na pele, ou se tiver uma infecção num rim, eu tenho que tratar com antibióticos diferentes. As rádios locais não são todas iguais. Elas têm que primeiro ser distinguidas e depois aí sim arranjar uma resposta para cada um destes campos. Primeiro percebermos o que é que nós queremos ter. Portugal, que tipo de rádios é que quer ter? E depois aí sim, acho eu,
regulamentar decentemente. A própria lei da rádio há muito que já devia ser revista, já está bem, a última revisão foi em 2010, portanto já lá vão 13 anos e precisa de ser também revista. Portanto, é difícil isto para dizer que é uma não resposta ao Pedro, mas é uma não resposta que tem este enquadramento todo, que é a minha perspectiva enquanto investigador, e que acho que é preciso fazer trabalho também neste campo. Eu vou continuar a fazê-lo, mas são bem-vindos muitos mais, porque a rádio, e então a rádio na proximidade, a rádio já de si é um pouco esquecida pela investigação a nível nacional. Então a rádio de proximidade contam-se pelos dedos de uma mão e sobram dedos, não é? Portanto, quantos mais vierem para a investigação da rádio de proximidade, melhor, mas este é o contexto nacional, não é um contexto bom, mas é o contexto que temos. Eu não sei se respondi muito à pergunta, também depois começo a falar muito. Eu acho que respondeste e de facto fica aqui o repto do Miguel para mais se juntarem a esta área de pesquisa que está a ganhar terreno em Portugal através de várias facetas, mas de facto ainda é muito pouco explorada e portanto fica aqui o repto e o desafio do Miguel. Eu queria mais perguntas da audiência que está aqui presente, tanto para o Miguel ou para o João. Eu tenho uma pergunta para o João, mas gostaria que se manifestassem primeiro. Eu vou dar 5 segundos e depois calem-se para sempre. Bem, então eu se calhar avanço para a minha pergunta para o João. Também tinha aqui algumas para o Miguel, mas se calhar deixo para uma segunda ronda. Eu achei muito interessante o mapeamento que fizeste e sobretudo a dimensão da corresponsabilização das audiências, não é? Portanto, mecanismos de accountability que corresponsabilizem as audiências sobre a qualidade da informação. E, portanto, distinguiste aí vários níveis de participação. E eu queria te perguntar, por uma questão de curiosidade e do estudo que estás a fazer, porque mencionaste alguns fóruns de discussão, nomeadamente, quer da parte do público ou do expresso, alguns deles vedados aos não assinantes, mas eu queria saber, entre o que está no papel e aquilo que é efetivamente usado e que tem, enfim, uma visibilidade, não só visibilidade, mas a atividade ou a interatividade efetiva com as audiências, se achaste alguma diferença, porque, por exemplo, o exemplo que deste do fórum, da criação do fórum do público, foi uma ideia, está no papel, mas não tem a mínima atividade, não é? Portanto, essa diferença entre mecanismos de accountability que existem no papel e depois aqueles que efetivamente são utilizados, se existem aí nuances ou diferenças que queres explicar. Sim. Obrigado pela questão. De facto, a questão do fórum público é uma questão muito particular, eu diria. Ou seja, de todos estes exemplos que eu trouxe, a questão do fórum público é de facto uma questão muito particular, porque, desde logo por isso mesmo, porque estamos a falar de um fórum que já tendo alguns anos de existência, continua, e a própria designação continua como fórum em versão beta. Não obstante, por exemplo, esta discussão, o grupo de média não tem uma grande atividade. E mesmo esta discussão que eu aqui trazia, a parte da participação do diretor do jornal em 2020, e muito alimentado por uma questão que eu acho que assumiu especial expressão pública na cobertura sobre o jornalismo, que foi a questão do apoio, no contexto da pandemia, do apoio aos médias. Não é? E eu diria que há de facto esses momentos que tendem a alimentar algumas destas questões, algumas destas dinâmicas do que podemos também enquadrar como meta-jornalismo, mas a minha questão até anterior, se eu bem percebi, a minha questão até é anterior a isso, ou seja, mais do que
perceber se depois estas iniciativas ou estes mecanismos são implementados e se depois são efetivamente dinamizados como estavam inicialmente pensados. A minha questão até anterior a essa, que é perceber se efetivamente eles foram pensados e se foram implementados numa lógica de responsabilização ou numa lógica estritamente comercial. Nomeadamente, por exemplo, a questão dos comentários, nomeadamente a questão da participação da comunidade, não é? Todos estes aspectos, até que ponto é que estamos a falar de efetivos instrumentos de responsabilização e que têm como motivação responsabilização e prestação de contas ou a partir de uma motivação comercial. Agora, de facto, sim, o que se verifica é, e por exemplo, poderia falar aqui da questão dos comentários, mas poderia também falar da questão das hiperligações em alguns meios específicos, em que há uma grande dinâmica inicial, mas que depois vai sendo abandonada. Há outros casos em que isso vai sendo implementado. Ou seja, vai sendo implementado e vai sendo consolidado na atividade. Por exemplo, este caso da correção de erros, acho que é um caso interessante e que merece maior exploração também por isso. A questão mais uma vez, das hiperligações em alguns dos meios também é uma questão que foi sendo, aliás, em alguns casos até foi sendo promovido e foi sendo alargado esse tipo de práticas. Sobretudo, o que eu identifiquei a partir das entrevistas é que muitas destas práticas não estão consolidadas dentro da redação. Isto é, não há orientações nem dentro da redação, muito menos públicas, sobre como implementar estas questões. Mais uma vez, a questão das hiperligações, mais uma vez, como responder às correções, mais uma vez, como... bom, não sei se foi claro. Sim, respondeste, e essa questão enfim, por um lado, criar mecanismos de accountability que tenham efetivamente o intuito de tornar também as audiências responsáveis e fazê-las fazer parte. E depois, por outro lado, a orientação comercial que muitas vezes preside às estratégias e aos mecanismos de accountability, não é? Remete muito para aquela ideia da Victoria Campos de que a ética vende, não é? Portanto, no sentido de fomentar essa ideia de que as portas estão abertas, venham, participam, corrijam, mas depois não haver propriamente, por um lado, uma motivação comercial mais forte, não é? Isso foi evidente nos comentários online, e depois também a ausência de uma resposta sistémica e organizacional de como lidar com esses mecanismos, não é? Como dizias há pouco. Portanto, acho que é muito, de facto, são caminhos muito, muito interessantes e aguardo também expectante para os resultados do estudo que estás a fazer. Mais perguntas? Bem, se calhar pegava, se calhar depois terminávamos, mas eu se calhar pegava naquilo que o Miguel também referia sobre a questão da propriedade, não é? A ideia de que o sistema de propriedade que estamos a falar, e isto podemos aplicar isto nos meios locais, mas também de uma forma mais geral, ao jornalismo, vários jornalismos que não têm um âmbito estritamente local, e se calhar colocava a pergunta aos dois. De que forma é que o sistema de propriedade dos média, por exemplo, o Miguel acho que referenciava, consoante fosse uma empresa, uma cooperativa, ou então de âmbito de serviço público, não é? Isso podia também ter diferenças ao nível da participação da comunidade, e aqui também, direcionando a pergunta para o estudo do João, não é? De que forma é que os sistemas de propriedade dos média podem ter impacto tanto ao nível da ligação com a comunidade, tanto ao nível do fomento e da implementação de mecanismos de accountability. Portanto, deixava esta pergunta geral para os dois. Se calhar começava o Miguel e terminava o João. Ok, pode ser. Até porque a minha resposta, pronto, é rápida, porque já está parcialmente dada em relação àquilo que acabavas de dizer, Marisa, que tem a ver com esta percepção de facto que existe e que este estudo já deixa antever, e pode ser agora de facto
feito um estudo mais científico para perceber essa diferença, também para perceber até que ponto ouvir as próprias comunidades, que é outro estudo que é preciso fazer, é preciso ir ouvir as pessoas e perceber se a propriedade dos mídia está ou não está de alguma forma interligada com o acesso dessas pessoas aos mídia. Não é? Porque no estudo em que eu fiz às rádios comunitárias, no mapeamento que eu fiz, e um dos princípios básicos das rádios comunitárias ou dos mídia comunitários, de forma geral no mundo, é muito difícil, porque consoante as geografias muda, obviamente, a designação daquilo que é um mídia comunitário ou não, mas há 4 ou 5 características transversais, e uma delas é a acessibilidade. A acessibilidade deve ser total da comunidade, não é? Mas, em Portugal, dentro daquelas 21 rádios comunitárias que eu mapeei entre 2015 e 2020, nós tínhamos 2 casos em que a acessibilidade era condicionada, ou seja, não é total. As rádios respeitam todos os outros critérios para serem uma rádio comunitária, mas há condicionantes, são impostas condicionantes, ou técnicas, ou religiosas. Uma delas está ligada à Igreja Católica e, portanto, não é qualquer pessoa com qualquer credo que pode entrar naquela rádio, ok? Mas a verdade é que existem as condicionantes. Nas rádios locais já se percebe isto também, que é aquilo que eu dizia há pouco. Uma coisa é aquilo que é uma cooperativa, uma outra coisa é aquilo que é uma empresa. Uma empresa é muito mais fechada e pretende gerar lucro para além de pagar os ordenados de quem lá trabalha. Uma cooperativa não é tão fechada, verdadeiramente não pode gerar lucros sequer, pode pagar ordenados e paga. Muitas daquelas pessoas que trabalham lá são assalariados. No entanto, vive sobretudo de voluntários. Agora, também há cooperativas e cooperativas, porque eu posso ter uma direção durante 2 anos numa cooperativa que fomenta este envolvimento da comunidade, mas nós sabemos como é que é a realidade do país e como é que é o controle dos mídia, o controle político, o controle económico, e esse controle a nível local é tão ou mais intenso que o controle dos mídia a nível nacional. E aqui também está outro campo de investigação. O controle político dos mídia a nível local é intenso, muito intenso. E quando muda a direção de uma cooperativa que esteja mais próxima, por exemplo, do poder local que naquele momento está no poder, na autarquia local, por exemplo, ou em algum órgão de decisão, o trabalho de quem lá está e a ligação com a comunidade também fica condicionada. E nós em Portugal também não temos, mais uma vez, estudos neste campo que mostrem isto. Mas a verdade, isto tudo para forçar ou reforçar esse meu entendimento, que depende de quem está à frente dos mídia e muito a relação que tem depois com os públicos e com as comunidades, sem sombra de dúvida. Obrigada, Miguel. João, queres responder? Porque tu também dizias que, por exemplo, no caso do 74 ou do Shifter, havia assim uma espécie de livro de estilo até, para a participação dos leitores no envolvimento na produção noticiosa, não é? E aí estamos a falar de 2 órgãos que não têm propriamente uma detenção, não são empresas, não é? Portanto, ou são cooperativas ou têm um sistema de propriedade alternativo, por assim dizer. Achas que isso pode ter impacto nos mecanismos de accountability? Sobretudo no que se refere às questões de transparência, isto é, também ligado um pouco a esta, também subjacente, diria eu, ao que são os tipos de fontes de financiamento, ou se quisermos, os modelos de financiamento, para não chamar modelos de negócios, os modelos de financiamento, os tipos de fontes de receitas dos meios, não é? Há, no entanto, aqui questões específicas que se relacionam, isso sim, com o tipo de propriedade no sentido mais formal, que mais uma vez nos apontam para a natureza mandatada da accountability do jornalismo português. Porque, dependendo do tipo de propriedade, do modelo de propriedade dos média, existem uma série de obrigações de publicação de uma série de informação, se seguir um sistema ou seguir outro. E, portanto, aí sim, isso é evidente. Eu diria que, sobretudo, há depois, e aqui voltando à questão da participação, há sim modelos que privilegiam a participação e privilegiam mecanismos mais participativos, dependendo do que é a grande orientação do meio.
mas também dependendo do que são as grandes opções económicas e as grandes opções de modelo de negócio aí sim que prosseguem, não é? Não sei se estou a ser claro. Por exemplo, para exemplificar o que quero dizer, no caso do Expresso e do Público, que efetivamente vão um pouco mais longe do que a ideia de subscrição, não é? Seguindo um pouco aquele conceito do membership, não é? Procurando adotar algumas ideias do membership, nomeadamente do da Guardian, é clara essa ligação ou essa relação entre os mecanismos que são aplicados e o que são essas estratégias de negócio que prosseguem. Mas eu diria que, sobretudo, acho que resulta do que é a orientação ou o pensamento sobre o jornalismo que está na base dos meios de comunicação social. Isto é, poderíamos enquadrar aqui, ou seja, acho que isto é evidente em alguns destes meios, como eu mostrava, da Shifter ou do 74, mas que não será e que não é evidente em outros meios de comunicação social que têm o mesmo modelo de propriedade ou que têm que assumem uma natureza do ponto de vista do seu enquadramento institucional relativamente parecida, tal como temos quando falamos essas diferenças quando falamos dos meios mais mainstream. Eu diria que sobretudo decorre do que é a visão sobre o jornalismo e sobre o papel do jornalismo na sociedade que está na base desses diferentes meios de comunicação social. Obrigada, João. Bom, eu penso que ficamos aqui com vários pontos de reflexão e eventuais estudos futuros. Alguns deles estão a ser feitos, outros ainda podem ser feitos, como também aqui foram deixados comentários no chat. Eu acho que tivemos uma excelente sessão e eu queria agradecer muito tanto ao Miguel como ao João, o facto de terem partilhado connosco aquilo que andam a fazer e que vão certamente prosseguir no futuro. Queria também agradecer à audiência por ter estado presente. Vamos ter um segundo encontro desta segunda série dos encontros com o GT de Públicos e Audiências ainda este ano, ainda não está marcada, ainda não está agendada, mas mal tenhamos notícias, nós divulgaremos e partilharemos com todos vós. Mais uma vez, obrigada e uma boa semana. Obrigado também. Obrigado nós. Boa Obrigada. semana. Boa Boa semana. semana.